noticias.com.br. O nosso abraço, o nosso muitíssimo obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. No programa de hoje, neste primeiro bloco, nós vamos conversar sobre a Petrobras, sobre os petroleiros. Está aqui conosco o diretor do Sindipetro, Márcio Dias, a quem eu agradeço a presença. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, Pinto Júnior. Nós, mais uma vez, agradecemos também a oportunidade de estarmos aqui. Prazer recebê-lo. Boa tarde aos telespectadores. Há um movimento lá para acontecer as eleições do Conselho. Como é que funciona isso, Márcio? Olha, na verdade, o presidente Lula, ele sancionou a lei 12.353, sancionou em dezembro de 2010. E, a partir daí, abriu a possibilidade de nós elegermos um trabalhador para o Conselho de Administração da Petrobras. Então, os sindicatos filiados à Federação Única dos Petroleiros, e aqui cabe ressaltar, né, que a Federação Única dos Petroleiros jogou um papel muito decisivo para que essa lei fosse aprovada, é bom destacar isso. E agora os sindicatos filiados, nós nos reunimos e colocamos à disposição da categoria o nome do coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, o Antônio Moraes. Então, já houve o primeiro turno, ele foi o mais votado, né, dessa eleição do primeiro turno, e já desde domingo já estão correndo aí, já está ocorrendo o segundo turno. Então, foi uma eleição de 2 turnos, muito concorrida, tiveram 135 candidatos no primeiro turno, e agora tem 2 candidatos. O nosso candidato é o Antônio Moraes e tem um outro candidato que é o Cinedino, que é também um rapaz do Rio de Janeiro, se não me falha. E para a escolha se dá em forma de eleição direta, indicação? Direta. Todos os petroleiros podem votar? Podem votar. Todos os petroleiros podem votar e a partir daí será conhecido o vencedor. Esperamos que seja o candidato que os sindicatos estão apoiando, uma vez que entendemos que temos hoje condição política, temos condição, inclusive intelectual, de termos o nosso representante no Conselho de Administração da Petrobras, que é um posto importante. Mas o Sindipetro, pelo que eu sinto, não quer participação só nas decisões políticas, quer também participação no lucro da Petrobras. Tem esse debate, não tem? Tem. Na verdade, já desde um certo tempo, a lei garante isso aos trabalhadores brasileiros. Na Petrobras, nós temos, então, todo um histórico, né, de acúmulo, de lutas, no sentido de termos direito a essa participação, fazermos valer esse direito, efetivamente, isso tem acontecido, mas tem ainda algumas questões que precisam ser definidas, como, por exemplo, o regramento da PLE, da participação no lucro e resultado. Quer dizer, temos a lei ela dá uma margem de negociação para as empresas e os sindicatos, ou seja, no nosso caso a Petrobras, e no nosso lado a federação e os sindicatos, tem outra federação também, a FNP, e temos a FUP, e os 17 sindicatos filiados. Por bem, então esse processo ele está já em curso, né? Agora no final do ano passado, a Petrobras ela respondeu a um pleito da categoria, dos sindicatos. Nós entregamos uma proposta de regramento de PLR, ela demorou bastante, aliás, mas finalmente, no final desse ano passado, a Petrobras, ela apresentou uma proposta. Essa proposta sobre avaliação do DIEESE, né, que está lá observando, discutindo, analisando quais são os critérios, que tipo de regramento é esse, como é que a Petrobras está propondo, e nós vamos, a partir desse processo agora, nós vamos fazer esse debate com a categoria. Que na verdade são os critérios, as regras de que percentual se terá em participação nos lucros, seria isso? Metas, enfim. Nós queremos, certamente a Petrobras deve ter. Deverá ser das políticas de bater metas. Exatamente. Quando atingir a meta X, o trabalhador tem Y. Igual área assim, área assado. Enfim, nós queremos, o que nós queríamos era isso, que ela apresentasse a proposta para que a gente pudesse fazer uma análise, uma avaliação técnica e política também, para em seguida fazermos o debate com a categoria e entabularmos as negociações com a Petrobras. É bom que se diga que isso não é uma novidade, né? Já em várias empresas existem processos de regramento de PLR
e tal. E nós esperamos termos, na nossa parte, a melhor proposta para a categoria. Certamente a Petrobras tem lá os negociadores dela que vão buscar lá os objetivos deles, mas nós estamos com esse propósito. E eu queria voltar a falar um pouquinho do pré-sal, o olhar do Sindipetro em relação ao pré-sal. Quais são as reivindicações por parte dos trabalhadores em relação à Petrobras relativa a essa questão do pré-sal? Olha, o pré-sal, ele precisa ser... Eu tive uma conversa uma vez com o presidente Lula sobre o pré-sal, em duas oportunidades, quando ele veio aqui em Mossoró para a inauguração da UFESA, e tive também uma outra oportunidade de conversar com ele lá em Guamaré, quando veio para inaugurar a refinaria. E ele me disse uma coisa crucial. Ele disse, olha, companheiro, ele chama sempre a gente de companheiro, a sociedade precisa ter um olhar muito atento ao pré-sal, não apenas os petroleiros, porque isso, no dizer dele, é um bilhete premiado que nós investimos, acumulamos experiência técnica e profissional, conseguimos achar o pré-sal, temos já tecnologia para extrair esse pré-sal, agora é preciso saber o que fazer com esse pré-sal. Então, nós, petroleiros, temos procurado interferir no Congresso Nacional, né, onde temos lá um projeto de lei que regulando essa questão, esse projeto está lá no Senado, e temos também feito, né, debates a respeito do assunto, de maneiras que não só os petroleiros, mas, por exemplo, a UNE tem uma luta concreta para que 50% do recurso do pré-sal sejam investidos na educação. Veja bem, é uma luta de envergadura, né, respeitável. E temos também uma questão também que está sendo discutida muito pelos estados, que é a questão dos royalties do pré-sal. Dos municípios também. Os municípios estão também quase quebrados. Esse debate eu tenho acompanhado em Brasília. Tenho sempre que posso, tenho ido a Brasília para acompanhar esse debate, ver como é que estão as discussões, e percebo que é preciso estar muito atento, né, tanto os estados produtores como também os estados não produtores, para que isso se dê de uma forma democrática e a sociedade brasileira que ganhe com isso. O grande gargalo aí é exatamente isso. Os estados produtores querem ficar com 100% né? de algo extraído num território que pertence à União, conforme a Constituição. Eu tenho uma visão que é natural que os estados produtores queiram abocanhar a maior quantidade. Isso é natural, até porque eles ficam com os investimentos em infraestrutura, os riscos ambientais e etc e tal. Agora, o que não pode é eles quererem tudo para eles. Ficar com tudo também aí já é demais, né? Porque somos todos brasileiros. Márcio Dias, diretor do Sindipetro, queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui no programa Conexão Potiguar, lhe passar o jornal Potiguar Notícias, que está nas melhores bancas do Rio Grande do Norte. Muito obrigado. Eu que agradeço, e nós que estamos lá empenhados na luta nas eleições do sindicato, né? Nós vamos ter eleições agora no mês de abril, de 10 a 14 de abril, né? Nós ainda estamos já foi publicado o edital, estamos num processo agora de recepcionar as chapas concorrentes, ou a chapa concorrente, enfim. E esse espaço democrático, ele é sempre uma lição de democracia para todos nós, né? Onde nós podemos colocar nossas ideias, enfim, conviver democraticamente. E é isso. Muito obrigado. Muito obrigado a você, Márcio Dias, diretor do Sindipetro no Rio Grande do Norte. Você que nos acompanha, não sai daí. A gente volta em um minuto com mais um bate-papo.